Lamentavelmente, e ele tinha de chamar a atenção de K para isso, às vezes acontecia que as primeiras petições nem sequer eram lidas no tribunal. Elas eram simplesmente anexadas aos autos com a indicação de que provisoriamente o inquérito e a observação do acusado eram mais importantes do que qualquer coisa escrita. Acrescentava-se, quando o autor da petição se mostrava insistente demais, que antes da decisão e depois de coletado todo o material, naturalmente, sem fugir ao contexto, todos os autos seriam averiguados, ou seja, inclusive aquela primeira petição. Todavia, lamentavelmente, também isso, na maior parte das vezes, não era correto. A primeira petição, na maior parte das vezes, extraviada ou perdida, e mesmo quando ficava preservada até o final, mal era lida, conforme aquilo que, de qualquer forma, o advogado ficara sabendo apenas por boatos. Tudo isso era lastimável, mas não de todo incorreto. K tinha de considerar que o processo não era público. Ele até poderia, se o tribunal considerasse necessário, tornar-se público, mas a lei não recomendava publicidade. Em razão disso, os autos do tribunal, sobretudo o auto de acusação, não eram acessíveis ao acusado e sua defesa. Era por isso, aliás, que não se sabia de modo geral, ou pelo menos não se sabia ao certo, contra o que a primeira petição deveria ser dirigida. No ar, mais um Quixotado, seu programa de literatura, com a apresentação de Amâncio Siqueira. No primeiro semestre eu dediquei basicamente a releituras para apresentar o quadro A Pedidos, e agora eu vou começar a dar sequência ao meu desafio Quixotada, hoje trazendo um dos romances do desafio, que é O Processo, de Franz Kafka. Nessa edição aqui da LPM, ele tem tradução de Marcelo Bax, diretamente do alemão. Temos que lembrar que Kafka, apesar de ser tcheco, de origem judia, escreveu em alemão. Fazia parte de uma elite cultural da cidade de Praga, que na época pertencia ao Império Austro-Húngaro. Hoje ela é a capital da República Tcheca. Mudou muito o mapa da Europa, desde a época de Kafka. Ele que nasceu no dia 3 de julho de 1883 e veio a falecer no dia 3 de junho de 1924, faltando então um mês aí para completar os 41 anos de idade. Ele que morreu de tuberculose. Ele também chegou a pegar a gripe espanhola no final da década de 1910, que, aliás, é uma década incrível em relação à criação literária. Acho que não existe nenhuma década na história da humanidade que tenha tido obras engendradas, iniciadas ou finalizadas tão importantes como essa. Para se ter uma ideia, entre 1910 e 1920, tivemos aí a escrita de uma grande parte de Indústria do Tempo Perdido, do Marcel Proust, Montanha Mágica, do Thomas Mann, o Ulisses, do James Joyce, e o Kafka estava escrevendo aí a Metamorfose, o Castelo, o Processo. Então é uma década decisiva na história da literatura. Se tiver outras obras aí que eu estou esquecendo, podem comentar aí abaixo dizendo que obras foram essas, que também tiveram a sua importância e que foram escritas nessa década. E tem muito a ver com o sentimento próprio do espírito de época, do Zeitgeist, em relação à Primeira Guerra Mundial. E o que causou a Primeira Guerra Mundial e as suas consequências posteriores. Também podemos falar de O Homem Sem Qualidades, do Robert Musil, que já tem resenha aqui também no canal. E Kafka é um cara que traz muito de suas inseguranças, de seus medos, de suas particularidades para o mundo literário, e ele traz de uma forma que transforma sentimentos particulares em sentimentos universais. Esse livro aqui, por exemplo, é muito inspirado na sua relação com a Felice Bauer, ele que foi noivo dela por 2 vezes, e de acordo com algumas anotações do diário dele, assim como correspondências, inclusive o Elias Canetti escreveu um ensaio a respeito disso, o Outro Processo. O Kafka teria se inspirado nessa relação com a Felice Bauer, nesse segundo noivado que ele teve com ela, que durou 6 meses, e no rompimento, finalmente, em 1914, para escrever esse livro. Mas o Kafka tem essa qualidade de trazer o particular para o universal, de criar situações
absurdas e que não têm uma interpretação única. No caso desse romance aqui, o que a gente vai ver é que o Joseph K., o protagonista, é acordado no dia do seu 30º aniversário por 3 estranhos em sua casa, né? Um deles, inclusive, come o seu café da manhã. Isso é uma casa de pensão em que ele reside. Ele que é funcionário de um banco, um alto funcionário, aliás. E ele é despertado e informado de que existe um processo de que ele está detido. Só que ele está detido, mas pode continuar sua vida naturalmente. Ele só é informado de que deve comparecer ao tribunal num domingo, só que não sabe a hora, sabe apenas o local, que é um bairro de prédios residenciais. Então ele no domingo vai até esse local e vai procurar onde é esse tribunal. Ele sai subindo as escadas do primeiro prédio de apartamentos, né, que ele encontra, então vai batendo de porta em porta para saber se lá é a sala de audiências do tribunal. Até que finalmente, no último andar, ele é empurrado, né, por uma mulher para dentro de uma sala, e lá é uma sala lotada, né, de pessoas que ele acredita que sejam pessoas esperando também por audiências. E lá vai fazer um discurso inflamado, né, diante do juiz de instrução, para mostrar que ele não tem medo da justiça, do tribunal e tudo mais, né? O Joseph K. é um cara que começa bem arrogante, né, o romance, e que depois meio que vai arrefecendo essa sua energia, né, de autodefesa. Então vão acontecendo situações mirabolantes, né, cada vez mais esquisitas, né? A esquisitice é uma parte central da obra kafkiana, né? E esse estranhamento do mundo, né? Esse estranhamento do homem diante das engrenagens sociais, diante da burocracia, né? Diante das convenções, que vai gerando sempre um mal-estar cada vez maior. E o Kafka é muito também humorístico, né? A obra kafkiana ou kafkaesca, né? Acredito que o termo até kafkaesco seja mais aplicável, né? Já que ele usa o termo kafkiano na Carta ao Pai como algo próprio da família do pai, né? Do Kafka, do Hermann Kafka, e que ele, na verdade, teria características da família da mãe. Então, talvez kafkaesco para se referir apenas ao autor e não à família dele, né? Já que ele acreditava que não teria as características da família Kafka. E a situação vai ficando cada vez mais absurda. Ele vai atrás do tio conseguir um advogado, o advogado Ruth, que é um advogado que está doente, acamado mesmo na casa dele, né, já durante a noite. É interessante que a maioria das coisas que acontecem no romance não são em horário comercial, né, sempre no domingo, às 11 horas da noite. Né, e isso é interessante também no romance. E quando chega lá, tem um enfermeiro que os atende, que é a enfermeira Leni, e ela não deixa o Joseph K. conversar com o advogado Wood, porque ela fica na cozinha fazendo barulho, né? Até que derruba um prato, né? Para fazer um barulho e ele ir lá ver o que é, né? Então ele vai, se retira e passa um tempo com ela lá, né? E essas questões também sexuais são muito interessantes na obra de Kafka. E ele tem sempre um envolvimento, que não é um envolvimento exatamente emocional, né? É mais um impulso sexual mesmo que acontece, né? Nas obras dele. E tem muito a ver também com a vida privada de Kafka, que teve sua primeira relação sexual ali pelos 20 anos de idade e que ele nunca conseguiu ter uma autoconfiança em suas capacidades sexuais, né? Ele sempre viu o sexo com uma certa desconfiança, o que, aliás, é uma constante na vida de Kafka, né? Ele sempre se sentiu incapaz de qualquer coisa. A única coisa para a qual ele parecia acreditar, realmente ter a capacidade, era para a literatura. E, inclusive, no diário dele, quando ele estava escrevendo na América e não conseguia terminar porque ele estava trabalhando numa fábrica de abeixos, né, do cunhado dele, ele tem um sentimento, né, uma atração pelo pensamento suicida, porque justamente ele não estava conseguindo fazer a única coisa que ele acreditava que deveria fazer, que era escrever. Mas o Kafka, apesar de ser muitas vezes visto como um Van Gogh da literatura, né, já que ele teria sido reconhecido apenas depois da sua morte, né, pela sua genialidade, não teria vendido seus livros em vida,
Na verdade, ele até teve um certo reconhecimento em vida, inclusive ele recebeu o Prêmio Fontane de Literatura e fez palestras, né, fez leituras dos seus textos, né, publicou em vida. Então, o Kafka não é esse fracasso enquanto escritor, né, em vida, todo o que se pinta. O interessante também dentro do enredo é que esse advogado, o Rude, vai passá-lo para um pintor, Titorelli, e esse pintor pinta os quadros dos juízes do tribunal, né, e são sempre quadros com muita pompa e circunstância, né, os juízes, mesmo o de grau inferior, são sempre pintados em tronos, né, com mantos e tudo mais. E então, existe também essa questão do compadrio, né, no romance. O advogado convence K a ir falar com esse pintor como uma forma de pedir a ajuda dele, né, a influência dele dentro do tribunal. Isso é interessante, né, as engrenagens, né, da justiça. E como eu sou funcionário do judiciário, eu não posso deixar de ficar impressionado com as coisas que ele vai colocando, né? As pessoas realmente acreditam que tem alguém com influência, né, que podem falar sobre seus processos. Embora as pessoas, assim como o cara, na maioria das vezes não entendam muito bem do que é que se trata, na verdade, dos seus processos, né? E não apenas os criminais, mas também os processos cíveis. As pessoas muitas vezes entram com um determinado processo e não sabem muito bem como é que funciona. Você vai mesmo tentando explicar, a pessoa ela não consegue muito bem compreender. E o Kafka, que começou a estudar química, né, na universidade, acabou desistindo e fazendo direito. Ele estudou direito e depois foi trabalhar em firmas de seguro. E a primeira firma em que ele trabalhou era uma firma italiana com filial em Praga. E tem um italiano que chega nesse romance e pede para ir a uma catedral. E talvez o capítulo mais emblemático do romance é justamente esse, né? Na catedral, que ficou como capítulo 9, em que ele vai para essa catedral para tentar ser um guia para o italiano que está de visita, mas acaba que esse italiano não aparece, e então ele vai conhecer o sacerdote. Cá vai descobrir que esse sacerdote é o capelão do presídio, e então esse capelão, que sabe do processo dele, aliás, todo mundo sabe do processo dele mais do que o próprio K. Isso também é muito interessante. E tem a ver muito com a questão da sociedade mesmo, da fofoca, né? E essa questão também do incômodo, né, desse processo em relação ao noivado, né, e à quebra do noivado. Os relacionamentos podem ser muito opressivos, né? E muitas vezes você se vê dentro do relacionamento como um culpado sem saber exatamente por quê, né? O que foi que você fez, qual é a sua culpa, né? E o cara transporta isso também para o romance. E aí esse sacerdote vai contar para ele uma história que está nos termos de abertura do tribunal, é a história do porteiro, que pode ser visto como uma alegoria para o romance e também para toda a obra kafkaesca. É o seguinte: existe um homem que chega do campo, né, e vai até a porta da justiça, e lá há um porteiro, né? O porteiro diz a ele que ele vai poder entrar algum dia, mas não agora. O homem fica curiando, né, pela porta, e o porteiro diz: se você tem tanta curiosidade para conhecer a justiça, a lei, por que então você não tenta entrar? Mas eu lhe advirto que eu sou apenas o mais baixo entre os porteiros, né? A cada nova sala haverá um porteiro mais poderoso do que eu. E o homem fica lá então na porta, ele não se atreve a tentar entrar. O porteiro arruma um banquinho para ele e esse homem fica lá o resto da vida, né, esperando quando vai ser autorizado a entrar. Então o homem pergunta já no fim da vida: se todo mundo aspira à justiça, por que apenas eu vi até essa porta para tentar entrar? E o porteiro responde: você não percebeu que essa porta era destinada apenas a você. E então ele fecha a porta e vai embora. Então, essa alegoria, né, esse mini conto que está nesse romance aqui, ele serve como uma chave interpretativa, ou na verdade desinterpretativa, do romance. Porque está mostrando aqui, depois da conversa que ele vai ter com o sacerdote, que não existe uma interpretação única. Pelo contrário, toda interpretação é válida e nenhuma será canônica. O K, por exemplo,
pergunta logo, quer dizer que o porteiro enganou o homem? E aí o sacerdote vai explicar a ele que não, que muita gente acha que na verdade quem foi enganado foi o porteiro. O porteiro é que foi o grande servidor desse homem, né? Já que ficou lá nesse posto durante anos e anos a fio, né? Esperando que o homem tomasse a decisão de entrar, né? E o porteiro também, ele mesmo disse que é um pequeno funcionário e que, portanto, ele não era o culpado da situação, né? A situação estava escrita na lei, né? Então, são várias camadas interpretativas e nenhuma que chega ao cerne da questão, ao âmago da questão. E isso é muito do Kafka. Também algo que é muito kafkaesco é a questão do onirismo, né? O romance de Kafka é muito onírico, né? Não é à toa que, assim como na Metamorfose, acontece depois que o personagem principal acorda, né? Enquanto que o Gregor Samsa acorda de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um inseto asqueroso, o Joseph K. acorda com estranhos, né, no seu quarto e informado de que haverá um processo contra ele. Algo também que eu achei interessante foi a questão dos 30 anos, né? É uma idade que dentro da filosofia é muito importante e eu me lembrei muito de Os Sonâmbulos, do Hermann Brock, né? Essa questão dos 30 anos e também a questão de que aparentemente é como se fosse a continuação, né, a obra do Brock, dessa obra do Kafka, né, de tentar entender a estranheza das relações humanas, principalmente naquela mesma época. Temos que lembrar que os Sonâmbulos, que também está sendo resenhado aqui no canal, né, foram resenhados os 2 primeiros romances, o terceiro vai sair agora no próximo mês. E tem um trecho que, infelizmente, o processo é um romance inacabado, então tem muitos trechos que ficaram fora dos capítulos, mas que nessa edição aqui vem, né, como um apêndice. Eu achei muito interessante essa edição aqui, eu vou deixar até o link embaixo, e se vocês quiserem comprar, eu vou deixar o link na descrição. A capa está diferente, né? Essa edição aqui é 2013, tem uma edição nova da LPM já com uma capa mais amarelada, mas são os mesmos textos e são textos essenciais, né, para quem quer conhecer o Kafka. Só faltava para mim, para conhecer a obra completa dele, ler o Processo e a Carta ao Pai. Então, agora eu posso dizer que li a obra completa do Kafka. E essa edição aqui tem a Metamorfose, o Processo, Carta ao Pai, Josefine, a cantora, um artista da fome, a primeira dor e o veredito. Então, são textos essenciais para conhecer o Kafka. E no apêndice ao Processo, nessa edição aqui, ele faz um apêndice à página 133 e aí diz o seguinte: alguém me disse, já não consigo me recordar quem foi, que era maravilhoso o fato de, quando se acorda cedo pela manhã, ao menos de um modo geral, encontrar tudo no mesmo lugar em que foi deixado na noite anterior. No sono e no sonho, pelo menos aparentemente, a gente se acha em um estado essencialmente diferente da vigília. E conforme aquele homem disse, aliás com muita razão, é necessária uma presença de espírito infinita, ou melhor, presteza para, ao abrir os olhos, de certo modo aprender tudo o que ali está, no mesmo lugar em que foi abandonado ao anoitecer. Por isso também é que o momento do despertar seria o momento mais arriscado do dia. Uma vez superado, sem que se tenha sido deslocado do lugar em que está para outro lugar, a gente pode encarar consolado todo o resto do dia. Esse é um trecho-chave também, né? Um trecho que remete muito a essa questão do sonambulismo próprio daquela época e que se mantém, né, na modernidade. Ele acorda e tudo não está no mesmo lugar, então é como se ele saísse do sono, mas não saísse do sonho. E é muito do sonho que acontece nesse romance, na obra kafkaesca. E algo interessante que acontece é que justamente por isso existe muito desse humor, que é um humor que causa muita estranheza e você ri mais pelo desconcerto do mundo, né? As situações são tão absurdas, mas ao mesmo tempo Kafka escreve com tanta realidade que parecem realmente aqueles sonhos. Você tem aqueles sonhos que são claustrofóbicos, né? Que criam aquela sensação, né, de peso, né? Mas quando você acorda, que você se lembra deles, você percebe que eram situações muito absurdas, você só consegue rir. Eu vou ler até um trecho aqui de uma situação muito absurda para vocês entenderem do que eu estou falando.
Num certo domingo, K volta para aquela primeira sala de audiências, né? Então ele encontra a mulher que o colocou para dentro. Então, durante a audiência, né, o discurso dele foi interrompido porque essa mulher foi agarrada por um estudante. E eles começaram lá a a se amar no meio do povo. E ele volta para esse lugar e encontra essa mulher e ele descobre que ela é a esposa do oficial de justiça, né? Que eles moram lá de favor, né? Vizinho o tribunal, ou um dos anexos do tribunal. A gente vai descobrir que esse tribunal é enorme e que tem anexos ou tentáculos em todos os lugares, inclusive as crianças que moram no prédio do pintor Titorelli, né? O pintor disse que elas também, de certa forma, pertencem ao tribunal, né? Porque todo mundo pertence ao tribunal, a essa engrenagem, que seria o tribunal social, né? Esse julgamento moral, social que existe sobre todos nós. E ele chega lá para conversar com essa mulher e de repente existe uma tensão sexual dele com ela. E ela está conversando com ele e de repente chega o estudante e ele chega dizendo que recebeu uma ordem de um juiz para levá-la para ele. Então ele vai e bota ela nas costas, né, para levá-la, correu alguns passos ao lado dele, pronto a agarrá-lo e, caso fosse necessário, a estrangulá-lo, quando a mulher disse: de nada adianta, o juiz de instrução mandou-me buscar. Não posso ir com o senhor. Este monstrinho, e nisso ela passou a mão sobre o rosto do estudante, este monstrinho não deixará que eu vá. E a senhora não quer ser libertada, gritou K, e deitou a mão sobre o ombro do estudante que tentava alcançá-la às mordidas. Não, exclamou a mulher e afastou K com ambas as mãos. Não, não, isso não. O que o senhor está pensando? Isso seria minha condenação. Largue-o, por favor, largue-o de uma vez por todas. Ele apenas está cumprindo o mandado do juiz de instrução, levando-me até ele. Que ele se mande então, e a senhora eu não quero mais ver, disse K, furioso pela desilusão, dando um golpe nas costas do estudante e fazendo com que ele tropeçasse para logo em seguida, alegre com o fato de não ter caído, dar saltos ainda mais altos ao correr com sua carga. K seguiu-os vagarosamente, mas reconheceu que essa havia sido a primeira derrota indubitável que ele era obrigado a admitir diante dessas pessoas. Naturalmente, não era motivo para sentir medo. Ele sofrera a derrota apenas porque procurara o combate. Situações muito engraçadas, né? Ao mesmo tempo muito absurdas. E próprias do cotidiano, né? Apesar de que o Kafka leva a um absurdo bem maior do que o que a gente está acostumado no dia a dia, mas é uma situação impagável, né? Muitas que acontecem aqui. Esse humor, que é um humor muito opressivo, né? Que faz você rir de estranheza. É uma obra incrível, né? Considerada a obra-prima de Kafka, né? Infelizmente inacabada. Espero que vocês leiam, se interessem por esse romance. E espero que tenham gostado do vídeo, né? Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. A gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura.